Uma imagem abre portas, mas o que as mantém abertas? Não existe negócio grande sem dono grande. A vida é simples de ser resolvida. É só ir lá e fazer. Será mesmo? Tão simples assim? Essas são algumas das frases do nosso convidado de hoje. Muitas vezes polêmico, ele atrai milhões de seguidores. É autor de 3 best-sellers e foi um dos mais conhecidos fotógrafos de casamento do país. Hoje com a gente um convidado muito querido e muito especial, Everton Rosa. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Tem Muito duas mulheres que eu já fotografei aqui na sala. É verdade. Não tive esse prazer. Mas você participou de uma produção comigo. É verdade, é verdade. A gente Pode ser que eu tenha dado algum clique. Vamos olhar os arquivos. Bom, vai lá, dá uma olhada, vai que... Everton, para a gente começar nossa conversa, tenho 2 perguntas para te fazer que me deixam bem curiosa. Você trabalha hoje com imagem pessoal, né? Enfim, tu vai falar um pouquinho para a gente sobre isso aqui. Os primeiros segundos falam muito, olhando apenas uma imagem, falam muito da gente para o outro, o que o outro acha da gente. Como é que tu trabalha a tua imagem pessoal para passar a impressão que tu quer passar para o outro? E a outra coisa que me chamou muito a atenção é a questão de não basta... Hoje em dia a gente trabalha muito com a questão do ser, da evolução interna. E tu traz uma coisa que eu acho que é até polêmica em algum ponto, se não bem explicada, que é que não basta ser. Dependendo do teu objetivo, tu precisa aparecer, tu precisa mostrar. Se eu estiver errada na interpretação, tu me corrige. É isso mesmo? Fala um pouquinho pra gente. Bem, quando eu estou pessoalmente com alguém, eu olho nos olhos. Eu fotografei 60 mil pessoas olhando nos olhos. Porque os olhos comunicam muito. Quando nós queremos lembrar do passado, quando nós olhamos fotos de família, quando a pessoa lá na foto está olhando para a câmera, ela se comunica com o futuro. Então, a partir dos olhos, nós nos comunicamos com o presente e com o futuro. Então, mesmo pessoalmente ou num retrato, olhar nos olhos, quando você olha para a lente da câmera, você está olhando para as pessoas que você quer se comunicar. Quando você está na presença de alguém, quando você, igual eu estou aqui, eu olho nos olhos. Essa é a forma de transmitir carisma, de transmitir uma ideia de que você se interessa, mas não é só uma ideia, é necessário se interessar mesmo. Porque quando você olha, mas você não sente, o outro lado sente que você não sente. Então, mostrar o nosso lado divino a partir do olhar é o que eu faço desde sempre, desde que comecei a olhar e a fotografar. A forma, então, respondendo a primeira pergunta, seria isso, a forma como tu olha muito mais do que o que tu está vestindo ou o que tu fala, é como tu olha para a pessoa que passa a imagem que tu quer passar. Sim, por exemplo, as roupas, a maquiagem, cabelo, tudo precisa combinar com o olhar. Algumas pessoas estão bonitas, mas estão mortas. Então, muitas vezes eu preciso ressuscitar as pessoas para poder fotografar elas. Tu acha que isso é o famoso carregar o vestido? Que algumas pessoas precisam, enfim, se colocar naquela situação internamente? Existe as questões do momento que a pessoa está vivendo, e pode ser que ela esteja nervosa, ou pode ser que ela não esteja no seu melhor momento. Como fotógrafo, até 2018 eu trabalhei com eventos, fotografando principalmente casamentos. Então, eu precisei olhar para as pessoas e oferecer para elas algo que elas precisavam naquele momento. E é assim que eu vejo que a gente mostra quem a gente é em qualquer lugar, não só para a câmera, mas para a vida. Para a câmera e para a vida. Algumas pessoas estão precisando de nós, e é para elas que nós viemos ao mundo. É o único sentido de estarmos por aqui, é estarmos para alguém, não para todos, mas para alguém. E se nós temos a oportunidade de estar perto de alguém, temos que entender o que podemos fazer por ela. E o primeiro passo é olhar e sentir, e ouvir, e servir, se possível. Então, é a partir dos olhos que nós mostramos o nosso lado divino, que é o servir. Tá, mas e aí, então, retomando ali a segunda pergunta que eu te fiz, que me deixa muito curiosa mesmo, que não vai ao encontro, talvez, do que tu está falando, mas é essa explicação que eu queria escutar de ti. Tu estava falando do olhar, da forma, da escutativa, inclusive, né, de tu ficar prestando atenção no que a pessoa está falando, não ali, aéreo, enfim. E como essa questão do é necessário, se tu quer ser, tu precisa mostrar o que tu tem, que é uma coisa que realmente me instiga muito, assim. O carro que eu tenho, o
relógio que eu uso vão fazer com que eu esteja mais ou menos integrado a um meio. Muito bem. Você já montou um apartamento novo e chamou alguns amigos para conhecer? É sobre isso. A gente não mostra para quem não é amigo, a gente mostra para quem a gente ama. E aí tudo tá certo. Mas quando as pessoas mostram para o público errado, aí o problema está na estratégia. Por exemplo, quando você convidar para sua casa pessoas que não deveriam estar lá, elas vão falar as coisas erradas, elas não conhecem os seus valores, os seus princípios. Então, quando você convida alguém, olha só, olha que lindo o apartamento novo, você está chamando quem? Quem tu ama, as pessoas que te conhecem, que conhecem os seus princípios, os seus valores. Quando uma pessoa é, por exemplo, snob ou quais são os adjetivos que se dá para quem mostra para as pessoas erradas? Por exemplo, quando alguém está ostentando, significa que ela está mostrando para as pessoas erradas. O melhor dela não é aquilo que ela mostra. O melhor dela é aquilo que as pessoas sabem sobre ela. Aquilo que ela mostra nada mais é do que dividir com alguém as suas alegrias. Agora, quando é que alguém mostra isso na internet e é snob? Quando não tem contexto, quando a pessoa não tem conteúdo, quando ela não tem nada além daquilo. Por exemplo, eu tenho um Lamborghini, que inclusive está na oficina. Veio como pra cá? Não, é o carro da minha mulher. Que é o qual? É uma BMW. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente mostra, nada mais é do que, olha que legal, olha que bacana, olha que bonito, olha que lindo isso. Por exemplo, eu trabalhei de ambulante, trabalhei como um menino que passava cola numa fábrica de sapato. Eu lavava o carro do meu pai todos os dias e nós morávamos no bairro e não tinha nem calçamento na rua. Eu sonhava em ter um carro e nunca mais lavar nenhum carro. Depois de uma certa altura, eu sonhava, agora eu quero lavar meu carro, quero morar numa casa. A gente vai mudando de planos, de ideias, de conquistas e vai conquistando. Por exemplo, eu toco trompete. A primeira vez que eu comprei um trompete foi com o salário que eu ganhei na fábrica passando cola. Então, quem conhece a minha verdade sabe que um carro... Eu já vendi carro para comprar portfólio. Eu me lembro que uma vez eu tinha um estúdio em Novo Hamburgo, em 1999, e o meu carro valia 9 mil e tantos reais e o meu portfólio valia 14 mil reais. Existe tempo para tudo nessa vida. Tempo para você investir, tempo para você colher, né? Plantar, colher, investir. Existe tempo de você compartilhar com o mundo as suas vitórias, mas não para as pessoas erradas, para as pessoas certas. Quando alguém esconde, ela não está escondendo. Ela está escolhendo para quem mostrar. Todos mostram. Mas em tempo de redes sociais, como... né? Porque hoje tu não escolhe, é quase um exibicionismo que existe hoje, tu não escolhe para quem tu mostra. Se a tua rede social é aberta, as pessoas têm acesso àquilo. Escolhe, sim. Tu não teria fechada? Não, o seu conteúdo determina quem te segue. Então, o que eu tô falando, que é o que tu estava falando antes da gente entrar aqui, de falar para o público que tu quer atingir. Claro, porque quando você tenta agradar a todos, você não agrada a ninguém. Mas quando você está comunicando com um público, aquele público, ele está te conhecendo. E quando alguém não gosta do que você publicou, geralmente ele reposta e faz uma crítica. Isso é muito positivo, porque isso alcança pessoas certas. A pessoa errada nos proporciona uma grande audiência. É um viés. Não, é super interessante, eu não quero perder esse fio do que a gente tá falando, mas eu tô curiosa, como é que foi o teu... Depois a gente volta pra cá, me prometam, por favor. Como é que foi teu clique? Então, tu eras fotógrafo, fotografava grandes festas, grandes eventos. Em que momento tu começou a pensar, poxa, tô conseguindo o que eu planejei, o que eu queria, fotografando personalidades, tem um método para fazer isso, vou compartilhar esse método. Como é que foi isso? E depois a gente volta para cá, tá? Com Bora. promessa. Eu não queria ser fotógrafo, eu queria ser dentista. Tá. Não porque eu queria mexer na boca das pessoas, eu queria ter secretária, ar-condicionado. A tua ideia de dentista era Uma ideia, Doutor. Era uma ideia de uma vida diferente daquela que eu tinha. Tá. Mas eu me dei conta que meu pai e minha mãe eram fotógrafos. Meu pai, eu me criei dentro de um laboratório fotográfico, eu aprendi a revelar foto antes dos 10 anos. Quando eu comecei a fotografar, eu pensei, eu preciso ser muito bom nisso. Por um simples motivo, eu não gostava de trabalhar muito. O artista ali não quer ganhar dinheiro, ele quer ter uma vida melhor com a sua arte. E quando eu descobri que fotografia era o meu chão, eu fiz fotos boas desde o início que eu comecei.
Só que não basta ser bom. Quantas pessoas boas vocês conhecem que não deram em nada, que nunca conquistaram os seus próprios sonhos? Quantos artistas vocês conhecem, que nós todos conhecemos, que não conseguiram vender a sua arte? Então eu descobri muito cedo que sem marketing seria impossível as pessoas conhecerem o meu trabalho. Desde a primeira vez que eu abri meu primeiro negócio, com 19 anos, eu saí do Bradesco, abri meu primeiro estúdiozinho, eu sabia que marketing era o segredo. Se as pessoas não me conhecessem, de nada adiantaria eu ser. Então aí eu comecei. E em 2008, respondendo a tua pergunta, foi a primeira vez que eu me dei conta que eu poderia ensinar outras pessoas. Então em 2008 eu vendi a primeira mentoria. Eu levei alguns fotógrafos para o meu estúdio e ensinei como fazer. Aí era uma mentoria mais voltada para fotógrafos. Era de 2008 até 2019, até 2018 foi só para fotógrafos. Sim. Em 2019 mas em diante como marketing, branding de estúdio fotográfico. Como profissional e como empresa, sim, como as empresa, duas coisas. sim. E depois eu descobri que não era sobre fotografia, era sobre você ser muito bom em algo que você faz e se comunicar da forma correta e ter o produto adequado para um público que, de fato, precisa daquilo. Então, eu nunca vendi fotografia. Eu sempre trabalhei com aquilo que as pessoas sonhavam ser e estar. O meu único concorrente foi o espelho. Eu fotografei essa moça aqui casando. É verdade. Essa que está aqui me fazendo perguntas também. Verdade. É, Raquel. Então, 2009. a questão é, como é que chega-se lá? Como é que eu fotografei no mundo todo? Só que as pessoas não sabem que até 2009, ou melhor, até 2007 eu nunca tinha saído do país. Não deu tempo. Eu precisei trabalhar. Meu primeiro estúdio eu dormia dentro. Não tinha carro. E o seu olhar artístico, tu te preparasse, porque assim, obviamente tu te preparasse em termos de gestão, porque é muito interessante, também é um outro ponto que a gente vai falar, que tu juntas vários aspectos da vida, né? Pega a parte espiritual, autoconhecimento, coloca alguns conceitos de gestão e marketing no meio, é bem interessante, né? E essa preparação tu fizesse como? Porque assim, tu tem um olhar de artista. Aí, vou ser o melhor fotógrafo. Tu aguçasse o olhar? Como é que foi isso? Tinha uma inspiração? Algum grande fotógrafo? Eu nunca olhei para as fotos. Eu nunca olhei para a câmera. Sempre olhei para a mulher que eu fotografaria. Eu fui olhar como era a vida dela e o que ela gostava. Eu tinha um estúdiozinho lá em Sapiranga. E eu vinha para a rua Padre Chagas. Sentava no Café do Porto. E observava as pessoas. Nossa, Café do Porto. Existe? Não. Não existe mais, não. Eu olhava as pessoas, como elas se comportam, principalmente as mulheres. Eu sempre foquei, o meu público-alvo enquanto fotógrafo eram as mulheres. Porque tu tinha referência lá no interior de que as mulheres que passavam na Padre Chagas eram o exemplo daquilo que tu queria atingir. Era mais ou menos isso? Eu queria atender o melhor público, e o melhor público estava na Padre Chagas. Entendi. Então, eu não tinha condições de consumir o que aquelas pessoas consumiam, mas observar não custa nada. Então eu sentava e observava como aquele público se comportava, como as pessoas, o que elas preferiam, como elas viviam. E fui criando conexões, criando projetos, trabalhos. Eu atendia o público mais simples que existia, porque quando eu comecei em Sapiranga, eu atendia os eventos lá no bairro. Uma vez eu cheguei para fotografar no início da minha jornada como fotógrafo e alguém disse, isso vai fotografar? Né? E quando alguém disse, eu não fiquei chateado, não. Eu disse, isso vai ser grande. E aí, então... E o isso era o quê? Era como tu sentiu era aquele muito comentário? Novinho, muito novinho. Era um novinho? Era a tua roupa? Era o quê que... Novinho, acho que alguma coisa com a aparência de que não tinha competência para fazer aquilo. Porque tu sabe que isso é interessante. Eu tava falando justamente em função dessa entrevista que a gente ia ter aqui, dessa conversa, pesquisando algumas coisas, e isso que eu comecei te perguntando do ter, do ser, é uma coisa que me deixa assim, me deixava intrigada, que eu queria escutar de ti. E aí eu ouvi uma história muito interessante que meu primo falou, dessa história do quanto aparecer, às vezes, para te estar inserido no meio que tu deseja, ele tem um fundamento, ele contando a história de um advogado, bem novinho, que era
foi fazer uma reunião com ele, com os amigos, com os sócios. E eles conversaram com ele e falaram, não, mas bem novinho esse advogado, né? Não, o guri até falava bem tudo, mas não faz sentido. E aí, nisso, desceram todos juntos pro estacionamento. E o advogado tinha o melhor carro. Todos tinham bons carros, mas o advogado tinha um carro melhor do que todos. E aí, o comentário foi... na hora, ele disse assim, que um já virou assim, mas esse cara deve ser bom. Já esqueceram a idade dele e o que ele tinha, teve uma representatividade, sabe? Olha que interessante. Eu nunca mostrei a minha vida. Eu sempre mostrei a vida das pessoas que eu fotografava. Eu só mostrei a minha vida quando eu passei a vender. Eu trouxe aqui para vocês. Quando eu passei a falar do zero ao infinito. Antes, eu mostrava a vida dos meus clientes, as pessoas que me autorizavam mostrar os trabalhos que eu fazia. Eu nunca mostrei a minha vida. Minha vida nunca foi interessante para algum público. A vida interessante, as festas interessantes, eram das pessoas que eu fotografava. Quando foi que eu aprendi? Aprendi com quem eu fotografei. Eu fotografei 1000 grandes pessoas, grandes em todas as áreas. Eu nunca gostei e nunca aceitei um trabalho de alguém que eu não olhava nos olhos e dizia, combina comigo. Mesmo quando a minha conta estava negativa no início da minha trajetória como fotógrafo, eu sempre valorizei mais a pessoa do que o dinheiro dela. Quem tem o que a gente não tem, sabe o que a gente não sabe. E eu sabia que eu poderia aprender com eles. Os meus clientes me ensinaram tudo, foram 1000, no Brasil e no mundo. Tudo que eu escrevi, todas as teorias que eu escrevi, tudo que eu ensinei, eu não aprendi na escola. Até porque eu não fiz universidade. Mas eu dou aula na universidade desde 2009. Aula de que tu dá? Comunicação, da SPM, várias universidades, eu sou convidado. Pela trajetória, pelo notório conhecimento, porque eu ajudei a fotografia no país, né? Não só os fotógrafos, mas também a indústria. É uma longa história. Sim. Eu contei aqui fora, né, que a minha festa de casamento com o Zé, ela partiu do álbum de fotografias pro resto. E eu queria muito fazer contigo. E te escutando e te observando, né, porque eu acho que é a primeira vez que a gente está sentado assim, não na posição de fotógrafo e fotografada. Já tivemos algumas conversas, mas não nesta cadeira aqui que a gente está hoje. A sensação que eu tenho te escutando é que a excelência, e eu acho que foi aquilo que eu busquei, né, no registro do álbum de casamento, a excelência, ela grita na entrega de um trabalho que tu faz. Mas eu acho que, desde então, porque eu acho que é uma coisa muito atual, tu não nos entregava um álbum de casamento, tu nos entregava uma vivência. Tanto foi que quando eu disse, a única coisa que eu queria, olha que incongruência, mas a única coisa que eu queria era que tu estivesse no making off. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu disse, eu quero Everton no making off, por trás das câmeras. E tem um biólogo maravilhoso que eu amo, estudo muito ele, que é Bruce Lipton, que tem um livro que se chama Biologia da Crença, que ele fala do olhar para o mundo, da lente, que o ser humano, que ele se limita a enxergar a vida com os olhos, com aquilo que a gente materializa. E ele é uma sumidade em microscópio digital. Então, no livro, ele sugere que nós façamos um exercício de colocar um microscópio e abrindo até que a gente se depare com a imagem onde tudo desaparece. E a gente se torna um todo. Eu acho que muito dessa lente tu acabaste usando, que não é... Tu fala assim, os meus olhos, mas eu me atrevo humildemente a dizer que o teu terceiro olho, ele é muito ativo. Você tá certa. Que eu acho que que esse terceiro... E chega um momento, desculpa que idade tu tá... 49. 49. Leiam sobre o 7º setênio. Chega um momento na vida da gente que só o que é material, isso acontece na vida de todos nós, ele passa a não ser mais suficiente. Que a gente começa a mudar a curva de todo um hedonismo é dos prazeres, e vai para o estoicismo, que é mais as virtudes. A gente faz, até porque o corpo vai envelhecendo no melhor dos sentidos. E isso me mostra muito
a incongruência que eu vejo, e aí que foi uma das coisas que a gente mais discutiu, é que quando a gente vai se dando conta disso, os materiais, as coisas materiais, por mais que eu acho que sim, que a gente tem que se apropriar das conquistas, dos dons, mas eles vão perdendo aquele valor que talvez a gente dava na juventude, porque eu também venho de uma família super simples, eu sempre quis viver a vida das minhas amigas e dizer, eu vou querer ter isso tudo, eu cheguei lá. E hoje eu percebo que um sorriso, uma conversa que eu tenho, um livro que eu leio, tem assim um valor próximo a uma bolsa que eu quero adquirir, um sapato de grife ou qualquer coisa, e eu tô com 51, um pouquinho mais velho do que tu. Então, me explica um pouco disso, assim, tu sente isso já, isso faz parte desse teu processo, dessa parte de sair mais do material, do financeiro e ir mais para a paz de espírito, para o conforto, ou não? Tu ainda vê esse valor, assim, que para ti, a tua Lamborghini lá materializada ainda tem o peso, né, que é nobre, eu acho nobre, eu admiro, mas tem um peso que talvez um final de tarde, contemplando um pôr do sol, te traz. Olha que interessante. Eu nunca dei o valor para as coisas materiais. O fato de um menino realizar um sonho é porque a vida deu direito. E só deu direito porque algum valor que vai muito além da matéria. Eu sempre assumi compromissos profissionais que iam muito além da minha realidade. Eu me lembro de dobrar o joelho e pedir a Deus que me ajudasse, porque se desse errado eu estava ferrado. Se desse errado eu ia ter que me mudar para Marte. Eu não tinha condições de indenizar um cliente meu. E essa fé que você fala, da inteligência espiritual, foi isso que me guiou. Eu queria morar na praia, trabalhar pouco, ter uma casinha, ter alguma vida simples, nunca pensei, do fundo do meu coração, nunca pensei em ter uma vida rica. Eu queria ter uma vida livre. E depois descobri que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E que eu poderia ser as duas coisas. A liberdade, ela começa aqui. Eu acredito que eu preciso ser livre para ser grande, não o contrário. E ser livre, às vezes, incomoda as pessoas. Ser livre, às vezes, incomoda. Mas quando você me pergunta, eu tenho 49, eu vou fazer 50 só ano que vem. E eu espero que esses meus 5 anos que eu parei de fotografar comercialmente, esse laboratório que eu estou vivendo, que finaliza esse ano, a partir do ano que vem, eu começo um processo para mostrar tudo aquilo que eu venho. Eu fui morar na praia para poder escrever aquilo que penso e aquilo que vi e aquilo que aprendi, transformando isso em metodologia. Qualquer pessoa que busque só a matéria não consegue nem tempo para usufruir. Como é que eu sei que alguém de fato tem? Como é que eu entendo que alguém é rico de verdade? Quando essa pessoa tem tempo para usufruir daquilo que o dinheiro não compra. Eu fotografei as pessoas se divertindo. Eu conheci, de fato, quem é grande. E ser grande não é ter bens. Ser grande é ter tempo para usufruir dos bens. Pode ser que essa pessoa tenha muitos bens ou não. Como eu fotografei para pessoas que sempre tiveram tudo. Esse foi o ambiente que eu estudei. Esse foi o ambiente. Como chegar? Eu fui atender um grande cliente na Itália em 2016. E eu disse, como é que faz para ser bilionário? Ele me disse, somos iguais? Eu disse, não somos iguais. Eu sou o cara que vim fotografar o bilionário e você é o bilionário. Como é que eu faço? Como é que é? Ele disse, cara, é simples. Lá em cima tem um cara, ele olha para baixo e precisa resolver um problema. E ele escolhe quem está preparado para resolver o problema. Eu estive preparado para resolver alguns grandes problemas. É assim que se fica bilionário. Os meus maiores e melhores clientes de toda a minha vida nunca falaram em dinheiro.
Nunca conversamos sobre dinheiro. Só sobre trajetória, sobre como é que se chega lá. E por que se chega lá? Porque a vida é assim, a gente cresce, conquista. A maior conquista é a liberdade espiritual, é a liberdade intelectual, é a liberdade de você ser você mesmo. Essa é a maior conquista. O fato de você ter alguma coisa, algum bem, isso é só um detalhe. Não vejo isso como o principal. Agora, a minha mãe vive numa casa que eu tenho orgulho. Orgulho não, eu tenho alegria de proporcionar. Não que ela não tenha casa, ela tem. Mas eu proporcionei uma outra que ela me pediu. Então é para isso que um filho... Eu sou a herança dos meus pais. Eu não conquistei as coisas para mim. Eu conquistei as coisas pelos meus. É isso. Tu comentou que, agora aqui, que ser livre, né? Tu sempre quis ser livre. O que é exatamente ser livre para ti intelectualmente? Tu comentou também agora isso. Mas para ti, o que era esse sonho de liberdade, de ser livre? Ser livre é você ter tempo. Nós atrasamos para começar hoje aqui e eu, em nenhum momento, me senti incomodado por nada. Sim, isso até me impressionou. Eu saí aqui a tocar nada. Tu quer um cafezinho? Tu me ofereceu. Eu nervosa. Quer um cafezinho? Não, obrigada. É verdade. Ter tempo, poder meditar e entender o que você precisa melhorar, porque todos os dias eu preciso melhorar. Todos os dias eu chego à conclusão de que eu preciso melhorar em alguma coisa. Melhorar como marido, melhorar como pai, melhorar como amigo, melhorar a comunicação. É uma busca. E essa meditação e essa oração faz com que a gente tenha equilíbrio. E a verdadeira liberdade é você aprovar a vida que você tem. As pessoas não aprovam a vida que aceitaram viver. Isso não é ter liberdade. A liberdade é você aprovar a vida que você aceitou viver. Como é que é fácil de entender isso? As pessoas dizem, é o que deu, é o que dá, é a cidade que eu consegui, é o bairro que eu consegui, é a casa que sobrou, é o lugar que a vida... É o que sobrou, é o que deu. As pessoas aceitaram uma condição, mas não aprovam aquela condição. Isso não é liberdade. Liberdade é você viver aquilo que você aprova. Pois é, e aí tu comentando, né, eu dando uma olhada mais a fundo nas tuas redes, não vou lembrar exatamente a frase que tu diz, mas tu fala como se, a sensação que dá é quase como se fosse fácil, né, vai lá, se tu quer mudar isso, vai lá e faz, é simples assim, mas escutando, não parece ser tão simples, me fala um pouco sobre isso, assim, e ao mesmo tempo eu tenho uma amiga que fez do Zero ao Infinito contigo, e ela comentou que eu achei muito interessante, ela assim, o Everton, ela te definiu assim, o Everton é um homem de fé, e ele é um homem que ele não me dá as respostas, ele faz as perguntas certas para me fazer chegar na resposta. Então, eu queria ouvir isso aqui um pouquinho de ti. A resposta nunca foi minha. Ela é um conjunto de respostas que eu tive fotografando. Sempre que eu conversei com alguém sobre assuntos que não fossem aquele do momento, as pessoas sempre se abriram, sempre me contaram a vida. E eu entendi que para tudo se tem um modo de se fazer. Para tudo se tem um jeito de se fazer. Às vezes as pessoas estão presas em algo que não é delas. Algo que alguém colocou para ela. Algo que alguém, em algum momento, disse para ela que seria certo ou errado. Tudo é possível, basta você crer. Mas aquilo que nós cremos, de fato, é nosso ou é de alguém? Aquilo que acreditamos é genuíno nosso? Ou alguém colocou isso para a gente como uma verdade? Deveria ser genuíno, né? Deveria. Mas o primeiro passo para nós encontrarmos quem de fato nós somos é observar cada vez que cada um de nós disse que seria tudo ou nada. Cada vez que você disse que seria tudo ou nada, você assumiu naquele momento o controle da sua vida. Do zero ao infinito. Do zero ao infinito, hoje são 12 lições, 12 livros que eu escrevi, e estou escrevendo mais 4. Como é que eu descubro o que alguém veio fazer no mundo? Cada vez que eu pesquiso sobre um tudo ou nada na vida de alguém, ali eu descubro um pouco sobre ela.
Um tudo ou nada, tu queres dizer um momento de transformação, uma guinada de vida, quando a pessoa resolve mudar o rumo. O tudo ou nada, você lembra o dia, você lembra o clima, você lembra onde você estava, você lembra quem estava com você e você lembra que você simplesmente resolveu apagar um futuro para nascer outro futuro. É mais ou menos assim. Quando alguém está perto da morte, né, passa um filme na cabeça. Sim, é o A gente momento ouve da isso. escolha que vira a página de Ok, agora. então o momento que uma pessoa está perto da morte, a gente sabe que fala-se que a pessoa tem um filme na cabeça dela, né? O tudo ou nada não tem um filme da vida passada, tem um filme do futuro. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, não importa as barreiras que eu vou enfrentar, eu vou fazer. É nesse exato momento que o ser humano assume quem ele é de verdade. E aí, então, ali nasce, pelo menos, é isso que eu escrevi, é isso que eu tenho observado na vida de todos Momento aqueles da que... mudança. Ok, mas nasce 5 pontes para o futuro. Porque são 5 aprendizados. E essas pontes, esses aprendizados desses momentos definem quem nós somos e o que a gente veio fazer no mundo e como nós podemos criar produto, projetos e empresas. As bom. pontes são... Eu ia dizer, tô confusa. As pontes são os aprendizados que, na comunicação certa, e eu escrevi uma outra metodologia chamada Conexão 5M, que é como você conecta a sua história com a história de alguém para criar negócios ou parcerias. Tudo isso é voltado para relacionamentos de amizade e de negócios. Porque as pessoas se perguntam, o que eu vim fazer no mundo? Quem sou eu? Eu sou útil para quê? Será que eu estou na profissão certa? Será que eu devo casar com essa pessoa ou não? Essas são as perguntas que me fazem. Eu não tenho essas respostas. Mas eu observei as pessoas e escrevi sobre isso. Quando eu escrevo sobre isso, eu só vou ter isso como algo que funciona depois que eu testo. Eu estou há 5 anos testando. E está funcionando. Testa com... Com as pessoas que estudam comigo. Então, eu dou consultorias e mentorias para donos de grandes negócios. E também tenho, desde o Zero ao Infinito, vários projetos onde eu vou testando. Quer dizer, eu passo, fizemos juntos os exercícios e funciona. Por quê? Cada um de nós possui algo que é só nosso. E isso funciona para conexões e é por isso que eu estou aqui. Dentro da história do fotógrafo, essa trajetória do fotógrafo, tinha não era nem o subproduto, era o fotógrafo. Na realidade, quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre comportamento humano e a gente começa a se dar conta de coisas assim, vai percebendo, é muito nítido, é quase palpável esse captar. E para mim é muito claro que tu tens essa linguagem da captação. Isso é uma habilidade. Que tu perguntaste antes, diziam, tem gente que nasce com essa habilidade, só não desenvolve. Vou dar um exemplo muito prático. Everton, um engenheiro que não faz uma faculdade de engenharia e constrói. E não fez uma faculdade de engenharia. E tem várias pessoas que têm essa lógica. Ou um músico que nunca fez uma aula de música, tem ouvido absoluto e toca. E nunca fez, nunca leu uma partitura. E é assim. Tu tens uma linguagem, tu tens uma captação invisível. E hoje em dia, isso... Porque a gente tá numa cultura ocidental, tu concorda? E tu me perguntasse assim, tu fizeste essa ponderação aqui. Afinal de contas, quem eu sou? Eu sou o que eu penso que eu sou ou o que o outro pensa que eu sou? O outro, ele é muito bem representado pela figura dos pais ou das pessoas nas quais nos criaram, porque o nosso cérebro ocidental, ele é criado com projeção. Ele é criado em neurônio espelho, de fora para dentro. Quando a gente descobre quem eu sou, é quando a gente assume essa, vamos ver se tu concorda comigo, assume o papel de se construir de dentro para fora. E aí tu entra em congruência. Porque senão a gente sempre se torna a gente passa uma vida em projeção. A gente passa uma vida buscando valia externa, reconhecimento externo. E nós somos 8 bilhões de seres singulares.
Quer deixar de ser a filha da mãe que a Nós gente falamos conversou. sobre isso, sobre maternidade. Teve um outro episódio aqui que a gente falou sobre maternidade. E falam das mães... Como é que era? Mães arrependidas? Como é que é? Mães arrependidas. E aí eu disse, uma mãe é arrependida quando ela continua sendo a filha da mãe. Mas essa demonstração, esse ter que a Cami estava falando no início, ele não seria uma valia externa, porque o ser, ele está na interna. Não cria um certo paradoxo a demonstração como uma valia externa no momento da tua mudança pessoal, da tua validação e de tu estares construindo? Vamos dar um exemplo prático para isso? Vamos? Quando você se refere, por exemplo, a mostrar alguma coisa, né? Então, eu gostei muito dos teus brincos e dos teus anéis. Muito obrigada. O que você quer mostrar com isso? Eu não quero mostrar nada. Não é... Na minha concepção, eu estou usando para me sentir bonita, porque me faz bem, porque eu gosto, porque alguns deles eu ganhei do meu marido, tem um valor sentimental. Minha mulher ama. Sempre que tem aniversário ou Dia das Mães, eu compro joias. Mas aí é uma questão de entendeu? É um uso pessoal por se sentir bem. Então Agora, é sobre isso. Perfeito. Não, perfeito. Daí aí entra no universo interno, então não entra na demonstração. Essa era a minha pergunta, porque a Cami falou no início e eu fiquei um pouco confusa. Porque a as suas joias combinam com você completamente. Obrigada. Tudo que combina com a gente é original, tudo que não combina é ostentação. Perfeito. Essa é a resposta. Sacou? Saquei. A questão é o seguinte, se combina é original, se não combina é Não, ostentação. então ela continua no âmbito interno. Ela faz Claro. parte, e aí é uma escolha pessoal, não é uma escolha para demonstrar para alguém. Quer Seria ver? assim? Olha só, eu comprei uma casa num condomínio, tá? Essa casa no condomínio, onde eu moro, é grande. E as pessoas me perguntaram, o que você faz? Eu sou fotógrafo. Não é fotógrafo. Não pode ser. Eu falei, sou. É assim, tu não sabe quanto custa Quanto álbum custa de- me contratar? Eu Não. queria. Vai. por quê? Olha, se ele quisesse, ele poderia ter comprado uma maior. E por que que você tem tantos casos? Eu gosto. Mas é que é a diferença. Então, tu tens porque tu gosta. Eu Chama tenho. prazer pessoal. Eu tenho Aí porque super entendo. eu tenho porque eu gosto. Cada vez que alguém comprar alguma coisa pra mostrar pros outros, essa pessoa não merece ter aquilo. Concordo? Super. Você viu como é difícil explicar quando a gente gosta de uma coisa? Porque é Mas- tão original que a gente não consegue explicar por quê. Uma pessoa que compra para mostrar para os outros ainda passou da fase da adolescência, que é onde a gente busca isso naturalmente, faz parte da nossa evolução, que é o pertencimento. E é muito triste quando a gente às vezes se depara com um adulto já, ainda tendo a necessidade, porque uma coisa é a possibilidade, outra é a necessidade de tu ter que adquirir algo, porque passou da É que fase. o pertencimento, ele é um sentimento interno. É exatamente essa era a minha questão, entendeu? Sim. Porque o pertencimento, ele é interno. É uma necessidade básica do ser humano, entendeu? De se sentir parte de algo. E ele é totalmente interno. A partir do momento que tu precisa da validação externa, e essa era a minha grande dúvida quando a Cami fez a pergunta, o primeiro gancho, eu fiquei assim, não, mas aí fica interno, externo... Quando eu me posiciono como alguém que trabalha para o melhor público quer dizer, qual que é o melhor público? É o público que combina com você. Quando eu parei de fotografar, eu sempre tive um sonho muito grande de ajudar as pessoas que são como eu, do jeito que eu comecei. Lá, quando eu passava cola na fábrica. E que mensagem eu tenho para quem está começando? Independente da idade. Cara, é possível. Somos todos iguais. Várias vezes por ano, eu dou 21 aulas gratuitas na internet para milhares de pessoas. Um único objetivo. Se você fizer da forma certa, o principal empecilho da realização de sonhos são os bloqueios. E não estou falando de bloqueios só de ordem mental, intelectual, espiritual. Os bloqueios mais simples. Quando eu escrevi Do Zero ao Infinito, o primeiro capítulo
chama Acordo Universal. Nada mais é do que você combinar em casa o que você vai fazer da sua vida. Sempre que envolver dinheiro e tempo, você tem que conversar com a patroa. Você tem que conversar com o marido, tem que conversar com quem você vive. É tão simples. Eu observei que as pessoas que não possuem um acordo em casa não vão fortes para a vida. Elas não conseguem ter uma performance para a vida. Quando eu terminei de escrever o livro, eu disse, não, peraí, mas para fazer um acordo, a pessoa vai ter que querer fazer alguma coisa. Mas por que ela ia querer? Por exemplo, eu, quando saí do banco, eu queria ter meu próprio negócio. Mas por quê? Porque eu me descobri entendendo o que eu não queria. Eu descobri o que eu queria, entendendo o que eu não queria. E aí, então, uma coisa puxa a outra, e eu começo a escrever tudo isso. E aí, então, já são vários anos vivendo e escrevendo sobre isso. Como que eu me entendi como um pensador? Porque eu não me via como um pensador. Eu me via como um cara que fotografa, só isso. E precisei aprender marketing, vendas, relacionamentos. Eu precisei entender das pessoas. Como é que se cria uma trajetória? Por exemplo, eu já fui dar aula no Japão 2 vezes. Eu já fui cotado para atender a mesma equipe que atende a Rainha da Inglaterra. Como é que se chega até lá? Como é que eu digo não para a filha de um presidente porque eu não tenho agenda? Isso é ser snob? Não, isso é não ter agenda. Não deu tempo para eu pensar o que é grande e o que era pequeno. Eu só fotografei. Eu passei uma vida olhando para um público e como que eu faço para essas pessoas ficarem incrivelmente lindas. Não é só foto. Nunca foi. Nunca foi foto e luz. Eu precisava mudar a frequência do lugar, a frequência da pessoa. Quando nós alteramos a frequência de alguém, a gente está entregando para elas a versão divina, não só a versão... Mas a consciência tu não tinha. Tu fazia isso de uma forma... Todo esse teu... que tu consegue hoje transformar isso numa retórica bem boa, num fato, não é nem uma retórica, é um fato. Hoje tu traz isso com mais consciência. Tu mudava essa frequência, sim, porque eu tive essa experiência contigo, mas de uma forma extremamente nata, tu genuína. Mas é Isso é a genuína. busca pela excelência. É porque tudo que a gente faz de forma muito autêntica, enquanto eu explico aqui, é uma explicação. Quando faço, não explico, apenas faço. Quando eu comecei a ensinar, em 2008, eu pensei, como eu faço? E aí eu comecei a pensar sobre como eu fazia. Uhum. Sim, você precisa parar para entender. Claro, porque imagine você, eu tinha que dar uma entrevista. Em 2006, por exemplo, a TV Globo foi no meu estúdio para gravar, porque descobriram que tinha álbuns de R$30 mil, 2006. Em 2007 eu atendi a Ana Maria. E aí tudo, as pessoas queriam saber, os jornalistas queriam saber, como é que tu faz? Eu não sabia. Você tá certo? Eu não sabia como é que eu fazia. E aí eu precisei começar a pensar, que respostas eu dou? Como é que eu faço? E aí eu comecei a pensar como é que eu faço? Aí tu precisou analisar a tua trajetória que Daí chega de a essas 2006 respostas. em diante, 2008 eu lancei o primeiro livro, eu precisei começar a pensar, como eu faço isso? E aí, então, nasceu a metodologia. Isso desde criança? Tu te reconhece assim desde muito pequeno? Ou toda essa habilidade, tu acha que se manifestou? Quando tu colava sapato, tu já tinha isso pulsando dentro de ti? Eu sabia que qualquer coisa que eu fizesse com muita propriedade mudaria alguma coisa na minha vida. Mas eu trabalhei 4 meses na fábrica, fiquei doente, sou alérgico. Putz. Depois trabalhei mais 4 meses, mas o meu sonho não era trabalhar na fábrica. O meu sonho era qualquer outra coisa que eu não sabia o que era, mas menos trabalhar na fábrica. Trabalhei em loja de imóveis, fui crediarista, trabalhei em banco como escriturário. Tudo isso para eu entender que eu não queria isso para minha vida. Quando eu abri meu primeiro estúdio com 19 anos, minha mãe me disse, vai filho, você chega tarde em casa, seu pai não gosta. Vai morar dentro do estúdio. E aí eu fiz uma caminha, fiz uma repartição dentro do estúdio, fui dormir dentro, não tinha carro, não tinha nada, então foi lá que eu previ o futuro. Lá eu imaginei, criei uma imagem mental do futuro e toda a minha trajetória de vida, de 10 em 10 anos, eu criei quando comecei meu estúdio.
Que E interessante. tu sempre lesse a Bíblia? Desde sempre? Ou foi uma aproximação que, à medida que a tua carreira foi evoluindo, tu fosse se aproximando? Eu nasci católico. Minha mãe era protestante, meu pai era católico. E quando eu tinha em torno de 2 anos, os dois se converteram para a religião protestante. E eu fui criado na igreja. Mas não significa que eu lia muito. Eu tinha muita fé. Muita fé. Eu nunca soube muitos versículos, mas os que eu sabia eu colocava em prática. E depois de meus 28 anos, eu tive um encontro com Deus espiritual. E aí mudou tudo. O que seria exatamente esse encontro? Eu cheguei em casa um dia e minha vida estava terrível. Eu tinha meu primeiro apartamento, estava pagando ele, mas eu não tinha dinheiro para pagar a conta da luz às vezes. A minha vida estava... eu estava triste, eu estava deprimido. Eu cheguei em casa um sábado à noite e eu fui até o quarto, dobrei os joelhos e disse: Deus, eu acho que você não existe. Me enganaram. Agora, se você existe, tem como você se apresentar para mim? E outra, se você não se apresentar, então, por favor, tira a minha vida, porque tá terrível de viver. Não tá fazendo mais sentido para mim. Quando eu levantei, caminhei até a sala, eu senti uma vontade tremenda de ligar para um tio meu, que morava em Blumenau. Meu tio era pastor. Eu liguei para ele e disse: tio, preciso te visitar. E naquela noite eu saí e fui até Blumenau, de Novo Hamburgo a Blumenau. E quando eu parei para dormir, umas 5 horas da manhã, chovia muito. Eu dormi dentro do carro, num posto de gasolina. Já era casado nessa época? Não, ainda não. Eu e a Patrícia já tínhamos um filho, mas a gente não estava junto. Quando eu acordei, sei lá, umas 9 da manhã, talvez, tinha um anjo do meu lado. Peraí, eu não tô louco. Mas eu não via o anjo, mas tinha um anjo. Eu disse: meu Deus, eu nunca tinha tido uma experiência sobrenatural, nunca. Completamente um ser humano normalzinho. Cheguei na casa do meu tio, 1h30 da tarde, perdi o churrasco que ele tinha feito para me esperar. Disse: tio, aconteceu uma coisa muito louca. Eu acho que eu tô doido. Eu parei para dormir dentro do carro, no posto de gasolina, e quando eu acordei tinha um anjo do meu lado. E quando eu comecei a andar, eu comecei a ouvir voz dos anjos. Mas eu nunca tinha ouvido voz dos anjos. Como é que eu sabia que era voz dos anjos? O meu espírito sabia, eu não sabia. Eu descobri isso depois. Ele disse: ah, relaxa. Quando você disse que viria, eu pedi pro anjo ir te acompanhar. E não me deu bola. É isso, é normal. Aí eu disse: Oi? tá bom. Só que eu tinha uma angústia dentro de mim. E eu queria me libertar daquela angústia. Era uma prisão espiritual. Mas tudo começou naquele dia que eu disse: acho que tu não existe. E se você existe, se apresente. Não pela religião. Não quero pelos outros. Eu quero eu e você. E aí então... Foi nisso da tua trajetória de fé mais fortalecida, assim. sem religião. Uma fé entre eu... Hoje e tu tem uma religião que tu segue. Não. Tu tem fé. Eu tenho... Eu montei a primeira igreja digital do mundo. Chama iDivine, que é a identidade divina. Tem até aplicativo. Antes da pandemia, eu recebi uma mensagem de que as pessoas iriam morrer e eu deveria falar que Deus amava elas. Sério? Sim. Eu nunca contei em lugar nenhum. Mas tu recebeu uma mensagem interna? Mas eu tava... Terminou um evento que eu tava em Gramado, um evento da minha mentoria, do Myself Club. A minha mulher tinha descido para Novo Hamburgo, eu fiquei lá e no outro dia eu fazia uma live todos os dias às 7 da manhã para falar de fé. E depois que terminou a live, eu tava olhando um vale lindo lá em Gramado, natureza, entre Gramado e Canela, um hotel. E na minha meditação eu recebi uma mensagem, o nome, a cor do logotipo. Eu não sabia nem falar a palavra. E tudo o que eu deveria fazer. E respostas para todas as perguntas. Que loucura. Loucura é boa, mas assim... Quando é que foi isso? Saberia? Outubro de 2019. Sabe que em abril de 2019, não sei se eu já contei isso, eu escrevi uma carta
né? Eu entendo essa linguagem um pouco, porque eu escrevi uma carta dizendo, tá lá, mostrei, trouxe um monte de... Porque essas coisas é bom ter testemunho. Também dizendo que nós teríamos um tsunami de muitas mortes. Era um tsunami de mortes. Sério. Está escrito. Arrepia tudo. E que porque o ser humano estava perdendo o sentido de ser humano. É o que está escrito ali. E que não seriam só mortes, como nós teríamos muitos conflitos e muitas perdas de patrimônios, assim, muitas coisas naturais e perdas de patrimônio. Tu escreveu isso? Em abril de 2019, por isso que eu te perguntei. E tenho, trouxe uma amiga minha que é advogada, né? Porque eu preciso dos céticos, eu adoro as pessoas mais, assim, que têm fé, mas que são São Tomé, que eu brinco. Eu tenho sócio em empresa, que eu tenho participação, que não crê em Deus. E é muito maluco Tu isso. respeita ele, ele te respeita. Sim. E foi num processo meditativo. Que eu disse, vai lá e escreve, porque vai acontecer. Tanto que eu, né, tive uma experiência de ansiedade generalizada. Tu tá dizendo que tu teve uma experiência de perda de sentido. Quando a pandemia chegou, que muito provavelmente me botaria num estressor muito alto, eu olhei para a pandemia e eu disse, era disso então? Era sobre isso, uma pandemia. Então, quando tu falas, assim, que às vezes a gente... tu vê que coisa engraçada, não é à toa. Por isso que eu te perguntei, quando que tu ouviu? Em outubro, eu ouvi em abril. Não é que a gente... tu fala escutar vozes, eu digo assim, qualquer psiquiatra diz, bom, pega os dois, bota numa camisa de forja, leva que eles estavam em surto psicótico, mas é uma coisa meio maluca. É porque você não ouve com esse não ouvido. Tu escuta, É tu não que escuta uma voz. É como se viesse... uma percepção, é um insight. Tu tem um insight, sabe? Um insight. É um pensamento que me materializa. E eu materializei. Tá, mas seria assim, eu vou perguntar, porque eu realmente, uma coisa que me deixa muito curiosa. É como se fosse como é que tu sabe que não é uma intuição, não? Assim, como dar ouvido para essa voz? Mas aqui pode ser uma intuição. Mas se tu lê sobre inteligência espiritual e que tu ativa determinadas áreas do teu cérebro, tu tens a habilidade da captação, do antever. É quase isso, entendeu? É a ação da tua intuição, é da voz da tua intuição. Porque tem muitas mensagens que a gente provavelmente não dá a voz. Esse é meu questionamento. Como é que... Então é o teu amadurecimento. Tu disse que tu medita. Diário? Sim. Eu também. Tu medita? Não. Tu para pra te escutar? Não. Tu para pra te escutar todos os dias? Quantas... As respostas, elas estão no nosso silêncio. Concorda? Sim. Por isso que ele fala muito. A gente não tem as respostas para dar pro outro. Mal a gente tem as para dar pra gente. Quando a gente para pra se escutar, já vem as respostas, vêm. E às vezes, tô falando, elas vêm, sabe... Eu faço muito essa analogia que eu gosto para a pessoa entender. Tem determinados momentos que tu tá num estado meditativo que a sensação que eu tenho é que eu puxei a maquininha do caça-níquel e desceu tudo. Porque vem em cadeia, tu faz quase que uma... É muito legal. Eu já tive isso. meditação numa época agora que, assim, eu saí desabando, assim, de não conseguir chegar no meu quarto, assim, desabando de ir pro chuveiro. Você faz catarse. Esse livro aqui, eu recebi todos os capítulos logo após uma oração e meditação. Todos. Numa tacada Sério? só. Sim. E aí tu começou a escrever? Eu tenho que escrever rápido Pois é, isso que para não né? esquecer. Esquecer? Sim. Uhum, que a gente E se não, e algumas coisas que eu recebi, eu tenho que gravar, porque é tão intenso que não dá tempo de escrever. E Isso. é bem assim. Isso. E outra coisa, tá? Nós estamos vivendo um tempo no mundo onde a graça divina está disponível como nunca. Significa que tudo está aqui, é você que não consegue ouvir. Ele nos ama e o tempo todo quer se relacionar com a gente. E quando nós entendemos isso, nós passamos a ouvir a vontade dele para nós, que sempre é boa, nunca é ruim. Ele não julga, não condena, ele ama. Ele está onde para ti? Onde você quer que ele esteja? Não, para ti. Contigo. Ele para mim está... Para mim é onipresença, né? Muito bem. Quando eu entendo que
Cada um de nós é um pequeno Deus, igual está em Salmos. Todos vós sois deuses, todos vós são filhos do Altíssimo. Uhum. Vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Tá? Então, quando nós entendemos como é que se chega até Ele, Ele está em nós e a partir de nós. Mas, assim como nós nos relacionamos, eu tenho um filho de 26 anos para 27. Eu digo, e aí, Vitor? Ele está na Itália agora. E aí, Vitor, como é que tá aí? E eu tenho uma filha de 10 e um filho de 7. Se eu chegar pro de 7, eu não vou conversar igual eu converso com o de 26 para 27. Eu digo, e aí, Joãozinho do papai? Significa que a minha comunicação muda do Vitor pro João. Então, como é que o Pai Eterno não mudaria para se comunicar com cada um de nós? Então, ele muda a comunicação para poder se relacionar com cada um de nós. Uma das coisas mais lindas que a gente aprende de Deus é que ele desce ao nosso nível para nos entender. Uma das coisas que eu não falo, ou nunca falei abertamente, em nenhum lugar a não ser nas minhas próprias lives, é sobre esse assunto que a gente está falando aqui. Eu nunca converso sobre espiritualidade com as pessoas, porque as coisas de Deus não são para ser faladas, a gente precisa ser, fazer, a gente precisa demonstrar, a gente precisa, muito mais do que falar, você precisa ser aquilo que você prega. Então, para que a gente possa conquistar alguma coisa nesse lugar chamado mundo, onde a gente vive, você precisa ter algo mais do que aquilo que é o normal, do que o natural, aquilo que se explica. Aquilo que existe, a ciência explica. Aquilo que não existe foi o que mais me interessou durante toda a minha trajetória de vida. Sempre que alguém me dizia, isso é impossível, eu dizia, estou interessado. É impossível você fotografar isso, estou interessado. É impossível ter êxito nessa área, estou interessado. Tudo que é impossível é a especialidade divina. Com essa mensagem maravilhosa e que as gurias aqui estão nos chamando. A gente está quase encerrando a conversa, Everton, que foi uma delícia, está sendo uma delícia. Mas eu queria saber sobre o que tu trouxe. A gente pede para os convidados trazer alguma coisa aqui para o estúdio do Te Contei, e o Everton trouxe algumas coisas. Eu trouxe o meu último livro, que foi editado pela editora iFoto, né, o último livro sobre fotografia. Esse é de 2015. Então, esse é o último livro meu como fotógrafo. Nossa, ele me chamou a atenção que ele é muito pesado, né? Ele tem uma gramatura para, enfim, para poder valorizar as imagens. Claro. É. Eu trouxe uma revista que saiu em 2018 em São Paulo, bem na fase onde eu me aposentei dos eventos e comecei uma nova trajetória como empreendedor. Então, tá aqui. Obrigada. E trouxe meu último livro, que foi lançado pela editora Buzz, em 2020 foi lançado, que é Do Zero ao Infinito. São todas as coisas que eu conversei aqui hoje, ou a essência do que conversei aqui está nesse livro, da editora Buzz. É o último livro. Lições que aprendi fotografando bilionários. Pra gente terminar, sempre fotografou, né? É difícil ser fotografado ou tiro de letra? Difícil, porque toda fotografia é um autorretrato, então alguém está me vendo, e se alguém está me vendo, ele está usando um filtro. E se o filtro não me interessa, a foto também não me interessa. E é por isso que essa capa é um autorretrato. Essa aqui? Não, essa é um autorretrato. Ah, é? Sim. E aqui foi meu filho que clicou, lá em Porto. Toda vez que alguém estiver fotografando você, a pessoa está usando um filtro, que é ela mesma, para te olhar. E é por isso que eu precisei mudar quem eu era, crescer como pessoa, como ser humano, como um agente divino, para poder olhar para as pessoas e ver o divino nelas. As minhas fotos mostraram e continuam mostrando. Eu só fotografo. Eu trouxe uma xícara do Myself Club, que é a mentoria onde eu cuido da imagem e da narrativa de donos de negócios. Então, é o único projeto que eu ainda fotografo
E as pessoas que participam do Myself Club, elas são escolhidas. E aí, então, eu entrego para elas uma nova imagem, uma nova narrativa dentro daquilo que a pessoa busca. Vai vir um livro daí, será? Quem sabe? Né? Em breve. Obrigada, Everton. Tava uma Obrigado a vocês. delícia. Obrigada, prazer. Eu ficaria aqui umas 24 horas. A gente também. Tava muito bom. Obrigada.